ela não tem julgamento, né? Quando um jogador ele é punido por um código. As pessoas se reúnem lá e estipulam uma pena e pronto. Que é o que a gente defende que aconteça então, assim, em todos os campeonatos aqui no Brasil. Então também, não vai ter recurso de lá, de cá, de essa coisa farsesca que é o tribunal. Efeito suspensivo para lá, para cá, então não tem isso. Então. Muito bem. Já que estamos falando do Palmeiras, tem a entrevista coletiva do Jean. Vamos acompanhar. Para que a ausência dele não venha afetar dentro de campo, né? Jean, boa tarde. Boa tarde. Ainda falando um pouquinho sobre o jogo que aconteceu no Allianz Parque há 2 semanas, como é que você visualiza essa partida em Montevidéu? Seria apesar dessa distância de 2 semanas, seria uma espécie de uma continuação daquele jogo com todas as provocações, as tensões, tudo que aconteceu em campo que foi dito antes pelo Felipe Melo vai ser levado para aquele jogo? Ou você acha que começa do zero, outra partida deve ser jogada? Como é que você visualiza essa parte? Olha, eu acho que vai ser uma continuação no quesito emocional, né? No quesito de cabeça. A gente vai ter que ter uma mentalidade muito forte, tomar muito cuidado para não cair nas provocações, né? Não podemos perder jogadores, né? Tivemos aí uma perda do Dudu, mas isso não pode acontecer, principalmente porque a gente vai estar jogando fora de casa. Então a provocação, né, isso é deles, é o modo de eles jogarem, de competirem, né? A gente tem que procurar jogar bola, jogar futebol e igualar, é claro, na vontade, né? Até se possível ter mais vontade ainda, mais garra, mais determinação, porque não dá para você ir para lá, jogar no Uruguai contra o Peñarol, uma equipe que tem um nome, né, muito grande, você ir mais ou menos, né? Você ir pensando que vai ser menos do que foi aqui no jogo aqui na nossa casa. Então, com certeza vai ser tudo a mais, né? Então a gente tem que ir para lá pensando em fazer algo a mais. Jean, tudo bem? Tudo bem. A atitude do Borja quando foi substituído contra a Ponte Preta, chutando o copo d'água, até na leitura labial falando sempre eu, isso de alguma forma repercute negativamente no vestiário do Palmeiras? Ele conversou com vocês ou não? Não, o Eduardo conversou com a gente, né? Uma situação que, como o próprio Eduardo disse, ele, né, já resolveu com o Borja. É uma situação ali que não cabe a gente ficar julgando, ficar falando alguma coisa ou outra. Posso falar alguma injustiça aqui, né? Se eu falar alguma coisa sobre a situação, mas isso é resolvido internamente e não posso ficar me expressando aqui publicamente, né? A gente resolve ali internamente. Ainda sobre ele, tem uma pressão, começou a ter uma pressão nas redes sociais de palmeirenses. Poxa, o Borja não está fazendo o que a gente esperava. Não é muito cedo para isso, para essa pressão? São 11 jogos ele na temporada, já tem 4 gols. Você acha que é injusta até essa pressão em cima dele da torcida? A gente está num momento decisivo, né? Estávamos aí, agora tem mais 2 jogos aí, né, importantíssimos. Eu acho que é cedo, cara. Ele, mostrou aí a força que ele tem, né, mostrou o nome de peso que ele tem. Tanto é que foi muito difícil para ele poder estar vestindo a camisa do Palmeiras hoje. Eu acredito que exige uma adaptação, né? Não é fácil você chegar de outro país sem conhecer o país que você tá entrando, tá começando a trabalhar. Então eu acho que exige um certo tempo, sim, mas o torcedor normalmente é assim, né, cara? É mais ansioso do que a gente, né? Tem uma ansiedade maior ainda do que a nossa, principalmente eles querem ver o resultado muito rápido, né? Então eu acho que é necessário um tempo para ele, não só o torcedor, mas nós também, né? Queremos ver o Borja aí fazendo gols, né? Desde quando chegou, ele já chegou fazendo gols e tudo. Mas eu acredito que ele tem muito a crescer, é um grande jogador. Essa ansiedade do torcedor aí é normal. Muito bem, ouvimos então o Jean. Na primeira pergunta, claramente, ele falava sobre o Dudu, né? Sobre suprir a falta do Dudu, que a gente já disse aqui que vai ser por um jogo só. E tem essa questão do Borja aí, né? Tem também uma insatisfação do jogador. Quando ele foi substituído na última partida, saiu dizendo sempre, sempre eu sou sempre eu que saio. Quando o Palmeiras pressionava a Ponte ali no fim, e aí o Eduardo mudou para tentar tornar o time mais agressivo e tirou
o centroavante. No jogo contra o Peñarol, que ele perdeu um pênalti, ele saiu pelo lado do campo sem nem ir até o jogador que estava entrando no lugar dele. Que é um gesto muito incomum, né? Mas saiu muito abatido. A gente fez esse jogo lá e quando ele viu que empatou, ele quase chorou ali. Assim, porque ele tipo assim, pô, culpa minha, porque perdi o pênalti. Ele estava muito derrubado, muito derrubado. E pode ter saído pelo lado para agilizar o negócio, né? É Também. isso. Também achei isso. Mas está incomodado, né? Vocês não acham, Kleber? Agora, então, eu acho que ele deve estar incomodado. Isso que foi perguntado ali pro Jean, a torcida do Palmeiras. Poxa, se ele tem 11 jogos e 4 gols, é uma média razoável para um cara que está chegando de fora. Não, vai. Levando em consideração que ele está se adaptando, mas é que assim, o problema dele não é só falta de gols, ele está jogando mal, né? Exato. Ele não tem jogado bem e ele tem perdido muitos gols. Exatamente. Mas acho que ainda é muito injusto já se ter uma avaliação do que é o Borja, se ele é, se ele não é. Acho assim, a gente pega alguns números. Vamos falar a verdade, vai. Quantos jogos do Borja nós vimos, né? Exatamente, também acho isso. Não, a gente viu o Borja apareceu mesmo, Paulo, Kleber. ele foi muito bem. Foi muito bem. Ele era foi da um segunda meteoro, divisão do Campeonato Colombiano. Ele apareceu na reta final da Libertadores. O Borja que a gente conhece. Aí entrou na semifinal. É o que quase todo mundo conhece. Com o São Paulo. 4 jogos. Fez 4 jogos e 5 gols na Libertadores. Isso é uma média absolutamente Acima improvável. Em jogos decisivos, hein? Né? Não, então, 4 jogos na Libertadores, 2 semifinais, 2 finais, 5 gols. Pô, nem o Pelé fez mais Talvez gol esse do que seja jogo. o ponto fora da curva. Né? Nem o Pelé fez mais jogo do As pessoas gol do nem que jogo. lembram, hein, Kleber? Ele fez parte do grupo da Colômbia na Olimpíada. As pessoas nem lembram que ele jogou a Olimpíada, de tão pouco destaque que ele teve aqui. E não era a primeira opção, né? Ele entrou na vaga de alguém que se machucou. É que assim, a gente estava Mas até acho comentando. que é cedo. Se ele é o centroavante que pareceu, é outra história. Mas, poxa, o cara tem 11 jogos, mudou de país. Foi uma negociação que demorou um pouquinho. Ele se mostrou muito a fim de vir. Chegou. Agora, dá um tempinho. Mas é isso, ele tá perdendo o gol, ele não tá jogando bem. E aí o cara fica incomodado. Até por ser substituído todo jogo, o cara fica incomodado. Agora, muito mais incomodada está a torcida, né? Que tá vaiando o Borja no jogo da Ponte Preta, ele saiu de campo vaiado. Acho que o grande problema do Palmeiras, na verdade, que ainda não entregou o que anunciou, né? Porque, na verdade, o Palmeiras anunciou um timaço jogando bem e até agora não encaixou, né? Porque foi eliminado do Paulista. Os jogos da Libertadores do time foi mal. A gente não pode esquecer que os 2 que fez em casa ganhou com 50 e tantos minutos de jogo e contra times ruins, né? Porque o Jorge Wilson, com todo respeito, é a baba do boi, né? O Peñarol é camisa, porque dentro o time é fraco, né? Mas era um pilotão, hein? Mas o Palmeiras suou para ganhar dos 2. O grande problema, na minha opinião, não é nem o Eduardo Batista. Tem muito jogador jogando mal. O Borja tá jogando mal. O Guerra teve lampejos, mas nunca foi o jogador que o Palmeiras achou que ele seria. O Tchê, que foi o grande destaque do time no passado, caiu, né? voltou da contusão e ainda não jogou uma partida boa. O Dudu tem uma irritação muito acima do normal. Mas tem Ele jogado. Não, tem jogado bem, mas por exemplo, contra a Ponte Preta, só não foi expulso porque o jogo era dentro do Palmeiras com 45 mil pessoas. Aquele jogo em Campinas ele teria sido expulso. Porque ele não reclama, ele tem chiliques quando há faltas contra o Palmeiras, tem entendeu? razão, quer dizer, então acho que tem muito Zé jogador. Roberto não tá jogando tão O Zé Roberto bem. tá mal. O Jean, que a gente viu aí, não é sombra do jogador que a gente já viu jogar de lateral e de volante, enfim. Então acho que tem muito jogador que o Palmeiras contava muito e que não estão jogando bem. que acho que é até uma atenuante, né? Que é o que vocês estavam conversando sobre o Santos, que você falou do Santos que não fez um time. O Santos tem alguns jogadores que esse ano ainda não jogaram o que jogaram ano passado. Exato, é a mesma coisa. E é exatamente por isso que o time começou sendo, né, insensado e agora está quase Ô Milton, quem não tem sendo jogado mais tão aplaudido. Kleber, Milton, na minha opinião, quem tem jogado bem no Palmeiras é o Felipe Melo. Ele todo jogo dá aquelas declarações, hein? Não, o Mina sempre vai bem, mas o Felipe também, tecnicamente, em lançamentos, vai para a área, nos passes. Agora, é sempre aquilo, né? Mas é o tipo do jogador, né, Mauro, que tá jogando bem, mas não é o Felipe, não o Felipe Melo. Não resolve a posição o problema, do Felipe Melo não é o cara que vai fazer o time jogar, entendeu? Ele vai ajudar. Não, correto. Por exemplo, se o Tietê tivesse na boa fase, influenciaria muito mais no rendimento do Palmeiras do que o Felipe. Mas já que veio o Milton, veio aí, fulano, e você tá... E realmente eles não estão, nem o Jean, né? Todos esses não estão jogando o que jogaram.
eu acho que o diferencial ali é o Felipe, mas Agora, aí é uma posição que não resolve. Só para levantar um né? debate, a gente falava do Carille, né? O Marcelo levantou a questão de entrar ou não pressionado no Brasileiro se não ganhasse o Paulista. Hoje o Eduardo talvez esteja mais pressionado que o Carille, que o Rogério no São Paulo, ou não? No começo do programa o internauta já disse isso, se perder do Penharol cai. Não sei se cai, mas ele hoje talvez seja o técnico mais pressionado em São Paulo, né? Tem um elenco mais caro. Mais pressionado até em função do investimento que o Exatamente. Palmeiras fez, né? Mas não aí, tanto pelo trabalho dele, mas muito mais pelo que o Palmeiras investiu. Acho até, só para não perder a linha, que ele cometeu alguns erros. Por exemplo, quando ele joga com o Penharol em casa, ganhando aquele sufoco, um jogo tenso, desgastante, talvez ele não precisasse ter repetido o time contra a Ponte Preta já no sábado seguinte. Afinal de contas, quem investiu no elenco que o Palmeiras investiu, e essa nem é só a minha opinião, conversei com o Noriega esses dias que a gente fez jogos juntos, ele tem a mesma opinião, ele acha que talvez o Palmeiras pudesse ter dado uma mesclada, jogadores que não estão jogando entrariam mordendo, descansaria a gente que está jogando. Pela necessidade. Enfim. Ali talvez tenha sido um erro estratégico dele. Mas não dá para botar na conta dele ainda, porque eu concordo com o Kleber, tem muito jogador que chegou de fora, que está se adaptando, o novo jeito do time jogar, porque o Palmeiras, embora tenha sido campeão no passado, você pega o time desse ano do ano passado, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Tem 3, 4 jogadores que ficaram no time titular e só, né? E o jeito de jogar em relação ao Cuca é completamente diferente. Às vezes, dá pra ver que tem uma briga ali entre o que o Eduardo quer que o time faça e a vocação dos jogadores. Mas mesmo. isso todo mundo já sabia, né? O jeito de trabalhar do Eduardo é muito diferente do jeito de trabalhar do Cuca. Aí, né, tem que estar na conta. Agora, o Eduardo está vivendo um problema que não aí é da característica. Porque eu fico pensando, por exemplo, no que poderia acontecer com o Zé Ricardo. Falamos dele aqui mais cedo. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca e está disputando o Libertadores. Se não passa em nenhum dos dois, é da cultura do futebol brasileiro que esse técnico fique pressionado. Vai dar um terremoto. Não é? Não tem a menor A diretoria tem que estar muito tranquila para sustentar esse técnico, porque começa mas a diferença é que ele chegou agora, né, Marcelo? Depende do que já mostrou, né? O Zé já mostrou e o Eduardo não, né? O Eduardo ter chegado agora torna a coisa um pouco diferente, Eduardo. né, Cleber? O Zé Ricardo não, né? O Zé Ricardo já tá. Quer dizer, o trabalho do Zé Ricardo é um trabalho que é feito. Quando ele foi citado, o Eric falou, fez um bom trabalho o ano passado. Exato. Foi o que, na verdade, deu a ele a carteira assinada como treinador. Deixou de ser o interino. O Eduardo, ele acabou de chegar. Você vai poder discutir se ele é o técnico ideal e não é. Outro dia eu estava ouvindo essa discussão e eu fiquei pensando, esperando uma tribuna para que eu pudesse me manifestar. Aqui está ela! Aqui está ela, né? Aproveitarei agora, nobres companheiros. Porque assim, ele é muito diferente do Cuca. Eu fico pensando nessas coisas assim, o bom treinador não é aquele que sabe tirar o melhor do elenco que ele tem? Não adianta eu pegar um elenco que tem característica X e querer que ele jogue de maneira Y. Aí eu vou estar sendo tolo, né? E acho que bobo o Eduardo não é. Então, o Martim falou, eu não sei qual é a maneira dele e a maneira que o Palmeiras está jogando. O Martim acho que falou dessa, né, essa dificuldade. Um gostar mais de posse de bola, o outro não, né? Às vezes o Palmeiras tem a bola na defesa, por exemplo, e tem tá sendo pressionado e tem um esforço dos jogadores para sair tocando, para não dar chutão, coisa que com o Cuca acontecia toda hora. Então, assim, a tendência do cara é dar um chutão, mas ele tá orientado para não dar. Então, às vezes, isso quebra a maneira como o time sai jogando. Eu não sei se o Cuca jogava assim, não. Na verdade, eu acho até que não. Com o Moisés e o Tietê jogando, os dois jogavam muito participando com a bola no Agora, pé. eu concordo muito com o Milton o seguinte, se acontecer, e eu espero também que não aconteça, que ele tenha tempo, mas se daqui 2, 3 jogos o Eduardo sair, a gente não vai saber nem se ele ia dar certo com o melhor Palmeiras, porque realmente ele pegou uma fase em que vários jogadores fundamentais não estão em boa fase. Também atrapalha o trabalho dele. Isso conta muito. Moisés, Tietê ano passado e Gabriel Jesus. 3 jogadores que jogaram muito. E hoje os jogadores que chegaram ainda tem esse tempo de adaptação mesmo, que é correto. Dá esse tempo maior, mas os jogadores que se espera Guerra e Borra ainda não estão jogando também. E o William lembrou do Moisés, né? O Moisés fez um campeonato extraordinário. O Moisés jogou muito no campeonato. E o Moisés soube, naquele campeonato do ano passado, ele tanto foi o cara, eu tiraria o chutão, que também acontece, de vez em quando o Fernando Praz dá umas quebradas e tal. O Moisés, ele conseguia alternar o toque de bola com o lançamento. Ele era um jogador de passe longo e ele estava jogando muito bem. Essa mudança, o Tietê não é o cara do passe longo, o Felipe um pouco,
E o Guerra parece que ser um cara mais de movimentação. O Michel chegou, quer dizer, é um time ainda investiu, contratou, tem tudo para dar certo, mas é um time diferente. Né? É um time diferente. E eu acho que até agora, com exibições menos boas, saiu na semifinal do Campeonato Paulista, tá na liderança do grupo, na Libertadores, né? Mas ganhou ali no sufoco. Acho que até agora o saldo é bom. O saldo é melhor do que pior. É mais lucro do que prejuízo para o Eduardo. E gostaria de fazer assim, o que eu considero ser uma justiça a ele. Justiça a ele. O primeiro tempo de Palmeiras e Peñarol, o Palmeiras não jogou nada. Não jogou nada assim. Não criou... No segundo tempo... Foi dominado e saiu perdendo de 1-0, né? No segundo tempo, o Palmeiras voltou e em 10 minutos fez 2-1. E aí, se os jogadores passaram a atuar de um modo mais eficiente, eu acho que é justo se creditar também ao técnico que no intervalo conseguiu arrumar um jeito do time rapidamente virar aquele jogo. Vamos a Porto Alegre com o Maurício Saraiva, que já está pronto para participar conosco. Fim de semana muito... Muita coisa de voltar, muita garra, muita luta. O Palmeiras campeão, veio mais uma disputa, mas a arquibancada não parava